Quais são as melhores histórias do Corinthians? Você sabe? Se você respondeu que são os títulos, está correto. Então fica comigo para relembrar essa história e também saber o que você pode esperar do Corinthians esse ano. Bem-vindos, amigos do Carambolas FC. Aqui é o Igor e agora eu vou falar do Timão. Agora eu peço para vocês se inscreverem no canal, ativar o sino para serem avisados dos novos vídeos e saber mais sobre o futebol brasileiro com vídeos de qualidade. Também curta esse vídeo, vem comigo! O Esporte Clube Corinthians Paulista foi fundado em 1910 por um grupo de operários na cidade de São Paulo. Seu nome foi inspirado no Corinthians FC de Londres, que excursionava pelo Brasil na época. Grandes craques como Rivelino e Sócrates já vestiram a camisa do Timão. O seu estádio é o Neoquímica Arena, apelidado de Itaquerão. E o mascote que representa a sua grande torcida fiel é o Mosqueteiro. O Timão já conquistou 3 edições da Copa do Brasil. Em 1995, o Corinthians derrotou o Vasco na semifinal por 6-0 no consolidado e derrubou o Grêmio na final por 3-1. Já em 2002, o Corinthians passou por times como o Cruzeiro, o Paraná e o São Paulo, e na final derrotou o Brasiliense no jogo de ida por 2-1 e empatou na volta por 1-1, se tornando bicampeão da Copa. Em 2009, o Coringão derrubou o Furacão nas oitavas, o Fluminense nas quartas, o Vasco nas semis e na grande final contra o Colorado venceu em casa por 2-0 e empatou por 2-2 no Beira-Rio, se sagrando campeão da Copa do Brasil. Quando falamos de Campeonato Brasileiro, as glórias corintianas começaram a partir de 1990 e o clube já conseguiu 7 canecos para o Parque São Jorge. Em 90, liderados pelo craque Neto, o Timão venceu o São Paulo na final por 1-0 em ambos os jogos da final. Em 91, o Corinthians disputou contra o Flamengo a segunda Supercopa do Brasil, onde os campeões do Brasileiro e da Copa do Brasil se enfrentariam em jogo único. E o Timão bateu o Urubu por 1-0 com gol de Neto, aos 35 do segundo tempo. Em 98, o Corinthians voltou a ganhar o Brasileiro disputando uma final memorável contra o Cruzeiro. No primeiro jogo no Mineirão, os times empataram em 2-2. No Morumbi, outro empate por 1-1. E nesse ano houve um jogo desempate, onde o Corinthians deu a melhor e acabou vencendo por 2-0, com o gol do título sendo marcado pelo seu ídolo, Marcelinho Carioca. No ano seguinte, 1999, o Corinthians enfrentou o Galo na final, perdendo o primeiro jogo por 3-2, vencendo o segundo por 2-0 e no jogo desempate empatando por 0-0 e se consagrou tricampeão brasileiro. Em 2005, já na era dos pontos corridos, o Corinthians foi campeão com 81 pontos contra 78 do vice Internacional, se tornando tetracampeão brasileiro. O Campeonato Brasileiro de 2011, já disputado no formato atual, com 20 equipes, foi vencido pelo Corinthians, que depois de 38 jogos, somou 71 pontos e garantiu o título. Já em 2015, chefiados por Tite, o Corinthians ganhou o Brasileirão com certa folga e o Corinthians venceu com 3 rodadas de antecedência. O heptacampeonato veio novamente a 3 rodadas antes do fim, em 2017, quando o Corinthians, com Fábio Carille, foi campeão. O Corinthians chegou à semifinal da Sul-Americana em 2019, quando não conseguiu passar pelo Independiente del Valle, do Equador. Mas quando o assunto é Libertadores, o Corinthians teve uma atuação de gala em 2012, também com o técnico Tite no comando. O Corinthians entrou na competição no grupo 6, com Cruz Azul do México, Nacional do Paraguai e Deportivo Táchira da Venezuela.
Nas oitavas, o Corinthians pegou o Emelec, empatando o primeiro jogo e vencendo o segundo por 3-0. Nas quartas, o duelo foi contra o Vasco da Gama e depois do empate do jogo de ida por 0-0, o Corinthians venceu a volta por 1-0. Na semifinal, o Corinthians pegou outro brasileiro, o Santos, e venceu na ida por 1-0 e empatou na volta por 1-1. Já na grande final, o Corinthians conseguiu um empate no La Bombonera por 1-1 com um gol de Romarinho aos 39 minutos do segundo tempo contra o Boca Juniors. No Pacaembu, brilhou a estrela de Emerson Sheik, que marcou 2 gols no segundo tempo para dar a primeira Libertadores da América para o Timão. No ano seguinte, em 2013, o Corinthians disputou a Recopa Sul-Americana contra o São Paulo e ganhou ambos os jogos por 2-1 e 2-0. Agora, em 2022, o Timão está na Libertadores e na fase de grupos já jogou contra o Always Ready da Bolívia, perdendo por 2-0, contra o Deportivo Cali da Colômbia, vencendo por 1-0 e vencendo o Boca Juniors da Argentina por 2-0 em Itaquera. O Timão já ganhou o mundo e por 2 vezes. O primeiro campeonato de clubes da FIFA foi realizado no Brasil no ano de 2000 e o Corinthians foi convidado a participar por ter sido campeão de 98 do país sede. Na fase de grupos, o Corinthians caiu no grupo que tinha Raja Casablanca, Al Nassr e Real Madrid e foi o líder do grupo sem perder nenhum jogo e se classificou para a final contra o Vasco. Na final, o jogo foi truncado e com oportunidades para ambos os lados, terminando em 0-0, no tempo normal e na prorrogação, forçando a disputa de pênaltis. Nas penalidades, o Vasco perdeu o 3º pênalti, mas o Corinthians perdeu o 5º com Marcelinho Carioca. E na 5ª cobrança do Vasco, o Edmundo errou e o Corinthians se sagrou campeão do mundo pela primeira vez. Depois de vencer a Libertadores de 2012, o Corinthians foi até o Japão para disputar o Mundial de Clubes da FIFA. Entrando já na semifinal, o Corinthians teve um jogo difícil contra o Al-Ahly, marcando logo aos 30 minutos do primeiro tempo e segurando o resultado até o fim da partida. Já na final contra o Chelsea, campeão da Champions League e super favorito ao título, o Corinthians mostrou solidez defensiva e segurou o 0-0 até os 24 minutos do segundo tempo, que numa pressão ao time inglês, em uma bola espirrada na área depois do chute de Danilo, o goleiro Peter Cech defendeu a bola que subiu e Guerreiro, bem posicionado e sozinho, cabeceou para marcar o único gol da partida e dando o título para o Timão. Agora, em 2022, o Corinthians contratou um técnico português, Vitor Pereira, para a conquista de mais taças para o time de Itaquera. O treinador conta com estrelas como os meias Paulinho, Renato Augusto, Giuliano e William, e o atacante Roger Guedes, todos vindo para o Timão a custo zero. As metas para o time alvinegro são modestas esse ano. A ideia é que a equipe alvinegra chegue às oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, e em 7º lugar no Campeonato Brasileiro, para que possa alçar voos maiores no próximo ano. O Corinthians poderá conseguir mais? Será? Me diga o que você acha sobre isso. Comenta aqui embaixo para sabermos a sua opinião. Se inscreva também no Carambolas FC, dê um joinha nesse vídeo e compartilhe com os seus amigos corintianos. Interaja conosco em nossas redes sociais Facebook, Instagram, TikTok e Twitter. No próximo vídeo falaremos mais sobre o maior campeão do brasileiro, o Palmeiras. Aguardem, um grande abraço e até o próximo vídeo.